Bom dia, igreja. Bom, nesse domingo mais uma vez estarmos juntos. Lembrando, né, que no próximo domingo estaremos no nosso local e Deus nos permitindo, né, começar mais uma história ao lado dele, né, depois desses quase 2 anos de uma vivência aí diferente, de uma pandemia que, né, nos separou do espaço físico, para estarmos no espaço físico de nossas casas e aprendermos a usufruir, né, da tecnologia e nos vermos através dela. Mas no próximo domingo, vamos poder estar juntos, louvando a Deus, em comunhão, ceando junto, em comunhão, ofertando a Deus, em comunhão ali. E sem dúvida vai ser tempos marcantes agora nessa nova etapa aí que Deus está nos proporcionando, né? É muito bom, né, ver aqui os jovens mostrando a convicção deles, o conhecimento que eles têm sobre Deus, a maneira como eles têm sido tocados sobre Deus e nos presenteando aí com ceia e oferta. Espero que isso possa ter animado o seu coração, te inspirado, feito você sonhar aí com o futuro, com a igreja que Deus permitiu a gente estar juntos. E que essa manhã eu e você possamos, de fato, como diz o nosso tema aqui, crescermos na graça de Deus, e que Deus possa continuar cuidando de nós. Então, vamos orarmos juntos e depois entrarmos na palavra de Deus. Deus majestoso e todo-poderoso, Criador de tudo que há, Criador das coisas que nem foram descobertas ainda, Senhor que está acima de tudo, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor é antes de tudo, Deus, e nós queremos exaltar e glorificar esse Deus tão poderoso, e nos dê fé para confiarmos nesse Deus, crermos nesse Deus, para que de fato a gente possa andar com convicção, com segurança, Pai, nesse mundo, que cada passo que a gente for dar seja, de fato, conectado com o Senhor, Deus. Que nossos pensamentos estejam conectados com o Senhor, Deus. Tire da nossa mente agora as coisas que nos distraem, que podem nos levar para longe e pensarmos em outras coisas. Que a gente possa, agora, nos unirmos com o mesmo coração e com a mesma mente no que o Senhor quer nos ensinar, no que o Senhor quer nos dizer, a cada coração aqui, Deus. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, de fato, derrube os muros ou qualquer coisa que atrapalhe o nosso relacionamento com o Senhor, Deus. Sou tão grato por poder servir os amigos do meu filho e que se tornam amigos nossos. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio também do Cristo ter passado uma semana aqui em casa. Eu te oro que o Senhor possa cuidar de cada família, cuidar de cada um no seu trabalho, na busca por Ele, cuidar da nossa saúde, dos nossos sonhos, Deus. Por favor, que a gente possa sonhar e voltar a sonhar com o Teu reino, e vendo o Teu reino crescendo, e discipulando, e se amando, e te louvando, Deus, e te ofertando de uma maneira preciosa, que é servir ao Senhor. Eu te oro que desde já o Senhor já prepare o nosso local para que a gente honre o Senhor. Nós sabemos que nós somos o templo do Senhor, mas nós queremos ter aquele templo como um local onde os irmãos se encontram para louvar juntos, para ter uma comunhão juntos, com o coração unido, Deus. Por favor, perdoe os nossos pecados. O Senhor acompanhou a nossa semana. O Senhor sabe do que, de fato, cada um de nós pecou. O Senhor sabe aonde erramos. O Senhor sabe as escolhas ruins que nós fizemos, os olhares que nós tivemos para esse mundo. O Senhor sabe, às vezes, que pecamos até sem saber que estava pecando. Por isso nós te pedimos perdão sobre cada ato falho nosso, Deus, para que a gente possa sempre recomeçar com o Senhor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão. Nós podemos andar contigo diariamente, Deus. Por favor, dê ânimo aos que estão desanimados, abra a mente, para que a gente possa deixar a tua palavra construir em nós os seus valores, Deus.
Por favor, nos fortaleça, ajude-nos a entendermos que é na fraqueza que somos fortes, porque dependemos do Senhor, Deus. Ajude-nos a buscá-lo mais, cada dia mais, Deus. E, por favor, continue se revelando com a tua palavra e usando pessoas para se revelar, Deus, para que a gente possa ter intimidade contigo, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos por essa manhã, estarmos aqui, unidos, mesmo que nas nossas casas, mesmo que distantes por quilômetros, mas estamos juntos, com o mesmo coração. E assim eu te peço que o Senhor nos dê o mesmo coração, para que a tua palavra venha influenciar nossas vidas. Nós cremos no Senhor, te agradecemos por Cristo, que foi um presente dado a cada um de nós, colocado em uma cruz, e que ressuscitou para que a gente tenha vida e esperança. Nós te amamos, Senhor, e em nome do teu Filho que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Então, irmãos, o nosso tema, como já até comentei, é cresça na graça. Porque em 2 Pedro 3,18, a Bíblia, a palavra de Deus, ela quer ser para nós uma inspiração, como ela é, né? Mas uma inspiração tanto quanto pessoal, que é onde você busca, né? O seu refrigério, é onde você busca crescimento, no conhecer a Deus, e assim se conhecer, e assim poder conhecer pessoas e revelar a elas o que você tem conhecido através da palavra, né? Sem a palavra de Deus, nós não conheceríamos esse Deus do qual eu e você servimos. Sem a palavra de Deus, nós viveríamos das palavras que o mundo prega, do que o mundo diz, e até da palavra que as pessoas escrevem, né? Talvez ficaríamos atrás de uma autoajuda, e não de uma autoajuda de transformação de nossas vidas, que a Bíblia nos oferece com o poder que ela tem, justamente por causa da graça de Deus derramada sobre nós. Então, em 2 Pedro 3,18, a Bíblia, ela nos dá algo bem interessante, que chama eu e você a fazermos, quando a gente, de fato, quando entendemos o momento em que eu e você dissemos, né, naquele dia tão especial, que é quando você decide, depois de estudar a Bíblia, depois de conhecer a Deus, depois daquele algo novo, né, vindo como algo poderoso e transformador entrando na sua vida ali, você entende sobre que é Cristo, e aí você decide se tornar um cristão e ser batizado, e o chamado para nós é cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, olha que está dizendo aqui, né? Pedro dizendo para as pessoas que puderam receber essa carta em suas igrejas, como era assim, né? Era distribuída nas cavernas, nas casas, onde os cristãos poderiam estar. Chegou nesse momento que o leitor estava dizendo a eles: cresçam, né? Porém, a graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, o Senhor Salvador Jesus Cristo. E a quem, né? A Ele seja a glória agora e para sempre. As nossas vidas vão ser pautadas de dar glórias a Deus sempre, independente das circunstâncias das nossas vidas. Dar glórias a Deus agora, né? Nesse momento, a gente precisa dar glórias a Deus e para sempre. Quer dizer, todo o sempre de nossas vidas, né? Porque a vida cristã começa com um novo nascimento. E isso, para a gente entender isso, é extremamente importante, porque quando se fala novo nascimento, para quem já está
vivendo, né, independente da idade, como é viver um novo nascimento? Você já viveu tantas coisas, né, tantas experiências que você já viveu e, de repente, você tem que ter um novo nascimento, né? Nós podemos lembrar de Nicodemos e o novo nascimento lá em João 3, mas o fato é que a Bíblia nos diz sobre crescer na graça e no conhecimento daquele que pode nos dar a salvação, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ao receber Cristo, o que nós estamos decidindo fazer? Nós estamos decidindo a nascer de novo. Nós nascemos de novo. E isso é incrível, né? Você agora é uma nova pessoa em Cristo, mesmo com a sua natureza humana sendo mais velha do que o seu novo nascimento, e aí a sua luta vai ser contínua ali, né? Diária. Mas você é agora alguém que nasceu de novo. Né? As pessoas, quando sofrem algum tipo de acidente e que você olha, né? Eu lembro que uns amigos meus, lá em Santa Amaro, lá em São Paulo, um dia, um deles comprou uma Brasília. Então, pegou aquela Brasília e colocava os moleques dentro do carro e iam para tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. À noite, à tarde, de manhã, de madrugada. Então, um dia de madrugada, eles bateram muito forte essa Brasília. Se você olhasse, né, você já viu isso, você olha para o carro, você fala, não sobreviveu ninguém. Só que as pessoas moravam na minha rua, estavam todas elas vivas, mas o carro dizia que nenhum deles estava vivo. E as pessoas falam isso, nossa, eu nasci de novo. Quando caiu o avião lá da Chapecoense, né, alguns, os poucos que sobreviveram, eles diziam, eu nasci de novo. E eles falam isso com alegria, né, com dor pelos outros, mas com alegria de ter sobrevivido. E nós não podemos perder essa alegria de ter nascido de novo em Cristo. Porque agora nós temos uma esperança viva que é estar com Deus um dia. De estar lá na glória, né? Porque a Ele seja a glória, porque é nessa glória que um dia nós vamos estar com Deus. Porque ao receber Cristo nós nascemos de novo, em João 1, no versículo 12 e 13, a Bíblia diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ora, se você pensar e ler esse versículo, né, diversas vezes, você vai se maravilhar, seu coração vai encher de alegria, porque essa transformação não vem de uma descendência natural, nem é a vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quer dizer, através do Espírito Santo de Deus que nos convence sobre quem é Deus. E aí nós cremos e decidimos aceitar esse nascer de novo. Quer dizer, pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso é que separa, né, o evangelho da religião, que o evangelho ele quer trazer transformação, não nos fazer pessoas que frequentam uma igreja, que têm a identidade de uma igreja em si, mas que a gente tem a identidade de Cristo. E por termos a identidade de Cristo, sim, vamos ser parecidos, né? Vamos ter até o mesmo tipo de conversa, algumas coisas ligadas ali à igreja, mas o que nos une precisa ser o evangelho. E o evangelho, ele nos separa da religiosidade, do cumprir algumas coisas, de cumprir algumas leis. Porque religião é o esforço do homem para alcançar Deus, né? A questão de ser espiritualista, né? De tentar ser uma pessoa boa, e aí você sendo bom, o mundo, né, vai girar de uma maneira positiva para você. O Evangelho chama você a sempre se vigiar, para sempre estar fazendo as coisas das quais Cristo faria nesse mundo.
de qual Cristo distribuiria esse mundo. Salvação, a diferença do esforço do homem, salvação é Deus descendo até o homem, fazendo, né, uma nova criação. Então, quer dizer, seus valores, eles mudam. Você agora busca a santidade. Você agora busca agradar a Deus. Você agora busca ser parecido com Cristo. Você agora busca ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai. Quer dizer, tudo isso em torno de um esforço de depender de Deus para que você venha agir como Cristo, nesses novos valores e princípios que a Bíblia dá a mim e dá a você. Mesmo em meio a todos esses desafios que até Cristo teve. E ele nos dá esse grande presente, né? De Deus mandar o seu Filho para mim, para você, por mim e por você. Mas após o nosso nascimento, o que vem, né? Vem o crescimento. E o que é crescer na graça, né? Eu faria essa pergunta. E o que não é? O que não é não tornar-se mais salvo do que no momento da conversão, porque a salvação ela está distribuída aí para todos. Ela quer alcançar a todos, como a Bíblia diz. Não é só ali no momento da conversão, porque depois ela continua, né? Você não se torna mais salvo do que no momento da conversão, porque a salvação já é dada a cada um de nós. Também não é tornar-se agora mais justificado do que na salvação, porque já somos justificados. E Deus deu a mim e você o privilégio de entendermos isso dentro da palavra dele. E o que o crescimento cristão é, né? Há uma frase de J.C. Ryle, que ele diz que o crescimento cristão é, quando eu falo do crescimento na igreja, significa aumentar em grau, tamanho, força, vigor nas graças que o Espírito Santo planta no coração de um cristão. Quer dizer, sem o Espírito Santo, nós vamos ser homens e mulheres que lutam com forças humanas, tentando fazer o melhor, sem a transformação que o Espírito dá. Então, se a gente considerar o crescimento, né, as expectativas do crescimento físico, né, numa criança, numa flor, numa árvore, o jardineiro, né, e seu jardim lá, e cuidando e acompanhando. Você já plantou alguma árvore? Eu vi o Walter esses dias falando com o Chicão sobre plantar árvore, você vê o crescimento dela. Você vê uma árvore enorme, e de repente você vê aquela árvore, como aconteceu lá na minha casa em São Paulo, tinha uma árvore enorme em frente da minha casa. Aí mandaram cortar aquela árvore. Não cortaram, as pessoas, elas mesmas foram lá e elas cortaram. Você vê aquela árvore como se ela estivesse morta, sem vida. Por isso nós temos que considerar as evidências bíblicas de crescimento no homem. Olharmos para a Bíblia e vermos homens que cresceram por se relacionarem com Deus, e isso pode ser feito conosco também. Né? O Pedro, de tudo que aconteceu com ele, da apostasia, ele foi a bênção, né? Porque ele abandonou, ele traiu, ele voltou para a vida dele lá de ser pescador, e Jesus voltou até ele, e o restaurou, e resgatou o coração dele. De Paulo, né, ali da estrada de Damasco, como nós conhecemos em Atos, as rodovias romanas, que Roma era o império, né, eles tinham estradas grandes, e para onde ele foi, né? E João, que como a Bíblia diz, era filho do trovão, discípulo do amor. Quando a gente fala sobre filho do trovão, né, o que seria isso, né? Qualquer coisa que se falava, ou é aquela pessoa sem paciência, sem domínio próprio, tudo fala brigando, tudo fala gritando, e de repente ele se tornou
o discípulo do amor. Quais são as evidências, né, de crescimento? Um aumento do amor para nós, como indivíduos cristãos, e nós, como igreja. Em 1 Tessalonicenses 3, versículo 12, a Bíblia diz: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Quer dizer, o amor, quando ele é de fato jorrado, né? Ele só tem a chance de ser crescido por causa da graça de Deus. É o amor que vai fazer a gente crescer através do Espírito Santo, com a nossa paciência, com o nosso domínio, com a ajuda um ao outro, com a sensibilidade, com a responsabilidade, com o compromisso. O amor, porque é a nossa batalha, fazer as coisas com amor para o nosso Deus, para alcançar outros. Fazer as coisas com amor dentro da igreja, lidando com o próprio coração e sabendo que às vezes nem todo mundo vai fazer, nem todo mundo vai cumprir, nem todo mundo, sem olhar a quem você vai amar. E é o nosso desafio. Em 1 Tessalonicenses 4, também do 9 ao 10, a Bíblia diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Imagina, né? O que nós temos que fazer uns com os outros? Nós precisamos nos amar. E que nós temos que insistir uns com os outros, que a gente precisa se amar. Porque imagina você recebendo essa carta, né? Quanto ao amor fraternal, nós precisamos escrever. Vocês já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, quando a gente se afasta do nosso relacionamento com Deus, e a gente começa a amar as coisas do mundo, começa a amar os nossos próprios desejos, começa a amar o nosso egoísmo, o que vai acontecer? O nosso amor com o outro vai se esfriando. Porque há uma pessoa em especial agora que você precisa amar, que é você mesmo. Então, você vai amar as coisas que te dão prazer, que te fazem feliz, que te preenchem, e não as coisas de Deus. Porque amar o próximo é um desafio enorme. Porque o próximo, nem sempre é o próximo de quem você quer estar próximo. Nem sempre é o próximo que você quer estar perto. Nem sempre é o próximo de quem você quer amar. Então, é um grande desafio. Porque a gente quer amar quem nos trata bem, quem nos respeita, quem nos considera, quem olha para nós, quem te nota. A gente quer amar assim, essas pessoas. Mas quem não responde, talvez, às suas expectativas, quem não responde, talvez, à palavra de Deus como você gostaria, quem não responde aos seus anseios, ou aos seus bons desejos da pessoa, olha, você já se ouviu, você já se ouviu dizendo para você mesmo: estou cansado, eu estou cansado dessa pessoa, e essa pessoa é assim, e ela não muda, e de novo, e a mesma coisa, nossa, não dá, não tem jeito, eu conheci ela há muito tempo, ela é assim mesmo, e isso, e aquilo, meu Deus do céu, ela é assim mesmo, viu? Imagina, Jesus poderia dizer: eu já esperava isso de você, Pedro, sabia que você ia fazer. Eu te avisei antes, inclusive, que você iria fazer isso. E o galo não cantou? Cantou, né? É um desafio para nós. É um desafio até para os filhos amarem seus pais, né? É um desafio para os pais amarem seus filhos. Porque todos nós carregamos dentro de nós uma natureza humana que quer predominar. E aí Deus nos dá o precioso presente de termos o Espírito Santo que nos ajuda a combater essa natureza humana que vivemos com ela e que ela já vinha conosco, que não saiu de nós. Então a gente precisa
fazer com que esse amor seja mais forte do que qualquer outra coisa, que é o nosso amor a Deus. Algo que ninguém vai te roubar, ninguém vai tirar de você, que é seu, é precioso, é seu tesouro. E é esse tesouro que te transforma. Em João 13:35, a nossa referência, né? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É interessante você pensar profundamente nisso. Saberão que vocês são meus discípulos. Mas ele fala, se vocês se amarem uns aos outros. Se. Então, esse se a gente usa para tanta coisa na nossa vida, né? Ah, se eu tivesse chego lá, teria sido diferente. Ah, se eu tivesse tirado aquela nota. Ah, se aquela bola não batesse na trave. Ah, se o meu salário fosse melhor. Ah, se eu pudesse viajar. Ah, se. A gente usa. E aqui está se dizendo isso também. O se que a gente usa na nossa vida naturalmente. Ele está dizendo se vocês se amarem uns aos outros. Quer dizer, depende de como queremos amar. Fugir da superficialidade, do legalismo. Entrar no coração das pessoas com profundidade, com amor. Se fizermos isso, vamos estar nos amando, ou amando os outros, ou ajudando os outros, mas às vezes nós temos o medo, né? De amar e não ser entendido, de amar e não ser compreendido, e de amar e ser julgado, de amar e sair ainda como errado. Assim funciona cada coração. Mas nós temos isso, uma referência incrível, para que a gente possa entender o que, de fato, Jesus espera de mim e de você. Como nós sabemos que passamos da morte para a vida, né? Em 1 João 3,14, a Bíblia continua nos inspirando. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Como é que a gente sabe? Olha, sempre é uma conexão dentro do que precisamos fazer, que é amar. Amar incondicionalmente. E olha o que diz: quem não ama permanece na morte. Quando a gente deixa de amar, a gente está morrendo. E às vezes não percebemos, às vezes não enxergamos o quanto isso está nos matando. Mata, sim, né? As nossas amizades, os nossos relacionamentos. Quer dizer, quem não ama permanece na morte porque não consegue perdoar, não consegue lidar com a amargura, não consegue lidar com o rancor. Alimenta isso, em vez de deixar o amor ser mais forte do que essas coisas. Uhum. E aí, nós podemos pegar também como referência que nada somos sem o amor, né? Em 1 Coríntios 13. Uma escritura que nós conhecemos, o que o amor é, né? Que define bem o amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então, Deus é paciente, é bondoso, é misericordioso. Deus é incrível na sua perfeição. Nada somos sem o amor. E precisamos ter uma vida assim que agrada a Deus. Precisamos ter um aumento de nossa fé, né? Como está dito aí em 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Se a gente faz um exercício de amar, isso vai trazer um grande crescimento pessoal, e o crescimento pessoal do amor faz a gente crescer como igreja, porque todos estão ali na mesma conexão de amor. A fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Igreja deveria ser, né, o lugar onde, juntos de estarmos ali, onde o amor iria reinar. E você sairia daquele lugar para você viver a sua vida cotidiana com os seus desafios plenos do amor de Deus. Mas às vezes nós deixamos situações e pessoas que pecam como nós tirar, né, o nosso amor. Não é ruim você chegar lá no culto
e você, de repente, está no mesmo ambiente de alguém que você sabe do pecado dela, ou sabe de alguma coisa dela, ou se você teve alguma coisa com ela e você não se sentir bem, isso não faz crescer e não aumenta o nosso amor. É um desafio, mas cada um de nós precisamos nos vigiar e saber como nós estamos amando, não como nós estamos recebendo o amor. Porque a gente fica sempre na expectativa de como eu estou sendo amado, como alguém pode me amar, como eu vou ser amado, como eu vou ser notado. A Bíblia nos chama simplesmente a amar. E, obviamente, quando a Bíblia fala para considerar uns aos outros, isso ajuda também no nosso amor. Mas o princípio é que nós temos que ser como Cristo, aquele que amou primeiro, dar o passo. Porque ah, que grandes promessas, né, acompanham esse fruto do Espírito, né? Se a gente vai lá em Gálatas 5, porque a maioria de nós está apenas no jardim de infância da fé. Quantas coisas nós temos que aprender ainda? Quantas coisas precisamos ainda mudar? Quantas coisas a gente precisamos buscar, né? Um aumento de conhecimento de nosso Deus. Quantas coisas precisamos conhecer em Deus e com Deus e para Deus e junto de Deus? Em Colossenses 1:10, a Bíblia diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Vendo só o A, né, dessa escritura. Então, o que você viu em Cristo, né, lá quando você decidiu se tornar um cristão, quando decidiu dizer que ele seria o Senhor da sua vida, comparado com o agora? O que você viu quando você decidiu se tornar um cristão e dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor, decidiu ser batizado, ser ali purificado, seus pecados foram lavados, aí você saiu das águas como alguém que está começando uma vida nova. O que te encantava? A questão é que, às vezes, nós nos perdemos no que a igreja nos encantou e hoje não encanta mais, com o que Cristo nos encantou e que deveria permanecer vivo em nós. Porque o que nos faz nos tornarmos cristãos é o que nós conhecemos em Cristo. Aí você vai para a igreja, você vai para o meio das pessoas. Aí você, de tudo aquilo que você aprendeu, você acha que as pessoas também vão praticar e fazer. E aí as pessoas começam a não ser o que você gostaria que elas fossem. E você se frustra, e você isso, você aquilo, e você esquece da sua referência. Aí as pessoas erram, aí as pessoas pecam. E aí o encantamento com a igreja que você talvez criou na sua mente, na sua cabeça, nas suas expectativas, tira encantamentos que quando Cristo o transformou a ser quem você pode ser em conhecimento de Deus e crescimento com Cristo. Aí as frustrações, né, fazem você querer se afastar e pensar em outras coisas. Então, o que você viu em Cristo quando decidiu, comparado com agora? O que você ainda enxerga nele? Você sabe mais acerca de Deus agora do que quando foi batizado? Já é o suficiente? Ou temos que buscar mais e mais? Deus espera que a gente procure um maior desejo, né, por santidade na nossa vida e de vida. Em Filipenses 3:13, a Bíblia diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Nesse novo retorno que queremos ter e com a permissão de Deus, nós temos que olharmos lá para frente, ajudarmos uns aos outros, de fato, a se vigiar mais, a cuidar melhor dos casamentos, a cuidar melhor da sua família, a querer
a estudar a Bíblia com as pessoas, a ser uma esperança viva no seu lar, no seu bairro, no seu trabalho, aonde você estiver, como alguém que sabe que ainda não alcançou o alvo plenamente, mas que está em busca de alcançar a cada dia. Quais são os meios que Deus usa para ajudarmos a crescermos e a crescer na graça? Ele usa a palavra. 1 Pedro 2:2. Por isso que a palavra precisa ser viva para nós. Como crianças recém-nascidas, desejo de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Nós, na nossa caminhada com Deus, a gente vem experimentando que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Que o Senhor é incrível, que Ele sempre quer nos ajudar. Então, Ele usa a palavra dele. Se você é distante da palavra, fica difícil até de você entender como Deus está te ajudando. Porque você não pode depender, né, do seu relacionamento com Deus apenas dos cultos. Você precisa relacionar com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Isso precisa estar no seu cotidiano, da mesma maneira que você se levanta todos os dias para ir trabalhar e enfrenta lá o sono, a condução lotada, talvez, os desafios de chegar lá, o chefe, os problemas no trabalho. Precisa estar no seu cotidiano de você se relacionar com Deus diariamente, porque isso é para a sua salvação. As coisas não podem tirar, a gente lembra daquela escritura, né, de Marta e Maria, os afazeres da vida não podem tirar de nós a questão de nos relacionarmos com Deus. Não podemos. A gente precisa lembrar do que está escrito, do que a Bíblia nos ensina. Ainda para nós, precisa ser precioso estudar a Bíblia com as pessoas, para que a gente, de fato, possa ter e ouvir, né, o que se passa na vida da outra, e você compara com a sua e fala, nossa, obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder revelar a Deus às pessoas através da sua palavra. Porque você nunca preencherá a sua necessidade de amadurecer com leite se você entende que você ainda é uma criança recém-nascida que precisa muito de Deus. Que um novo alimento virá a você a cada dia. Procure o primeiro na Bíblia. Vá para a palavra de Deus. Ali tem que ser o seu primeiro e único alimento, de fato, que te sustenta de uma maneira poderosa. Por quê? Deus cuida das suas outras necessidades. Ele cuida. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe da sua saúde. Ele sabe das suas finanças. Ele sabe da sua casa. Ele sabe dos seus anseios. Ele sabe dos seus sonhos. Ele sabe de tudo. Tudo que você precisa e tudo que você quer, Deus sabe. Porque Ele usa, né, a tribulação e experiência, como fala em Romanos 5. Ele usa. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por algum justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. É inspirador, né, quando a gente entende sobre cada um desses versículos, a importância de quem éramos e de quem somos agora, de quem morreu por nós, de quem precisamos,
em quem nós precisamos nos glorificar, que somos reconciliados mediante uma morte e seremos salvos, né? Isso é incrível. Nós temos que usar, né, a nossa vida diária, nossas devocionais diárias, no sentido do seu dia a dia, ali no seu particular, né? Porque Deus usa, né? Ele usa o culto para nos fortalecer, mas você precisa se fortalecer na sua intimidade. Ele usa a servidão cristã, né, para nos ajudar a ficarmos animados e firmes com Deus. Ele usa as nossas amizades, a comunhão de nós como irmãos, porque, como eu disse, né, é Ele que supre as nossas necessidades. Então, Ele até nos usa para que a gente possa, em algum momento, suprir a necessidade um do outro, mas entendendo que quem vai preencher, de fato, as lacunas e os vazios é Deus. E para terminarmos, em 1 Coríntios 12, o que as amizades e a comunhão nos proporcionam, né, quando estamos ligados uns com os outros e com Deus. Ele diz, né, que cada um de nós, a Bíblia nos fala, né, o quanto você é importante dentro da construção do reino. Cada um. Quanto você precisa se doar ao outro e chamar ao outro, sem medo. Porque onde há amor não há medo, a chamar o outro ao arrependimento, porque você quer se arrepender também. Não é dizendo ao outro, se arrependa, você precisa mudar. Não, cada um de nós precisa, a cada dia. E a nossa união precisa ser uma união íntegra de nos ajudarmos. Então, a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 12, do 1 ao 6, a princípio. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, né? É interessante ele falar isso. Ídolos mudos. Quantas pessoas se relacionam com ídolos mudos, que não falam nada, elas têm adoração com aquilo, com algo que não fala. E nós temos a Bíblia que nos fala, porque ela é viva. As pessoas têm seus altares, né, de ídolos mudos. Nós temos a Bíblia que nos ajuda a, de fato, a ouvirmos aquilo que às vezes parece que está calado, mas a Bíblia nunca se cala. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus, né, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação de... Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui individualmente, a cada um como quer. Então, Deus quer trabalhar na igreja usando cada um de nós de uma maneira especial. Deus não quer usar nós no nosso egoísmo, na nossa soberba, no nosso orgulho, na nossa prepotência. Esse espírito que ele nos dá é, de fato, para nos unir, para nos levar mais para perto dele, para nos fazer a cada dia sermos homens e mulheres que querem amar a Deus e assim se amar, buscando esse desafio. E ele fala que ele distribui individualmente a cada um como quer. E aquilo que ele distribui, ou aquilo que ele dá generosamente, não pode ser nosso ídolo. Não pode ser algo que eu faço melhor e você faz pior. Porque tudo precisa ser para Deus. Ele não nos dá dons para que a gente venha se achar melhor que o outro, ou fazer disso, né, algo que vai fazer com que eu apareça. Porque o único que precisa aparecer em nós é o Espírito que Deus nos deu através de Cristo. Para que a gente, de fato, sirva a Ele
servindo os outros com o coração transformado. Que toda honra e glória seja dada ao nosso Deus e que eu e você possamos crescer na graça, cresça na graça de Deus, esteja com Deus, sirva a Deus, ame a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue abençoando nossas vidas e que Deus seja a nossa fonte de discernimento, de sabedoria, de alegria, de perdão, de misericórdia, de compaixão e de união em volta do cabeça que é Cristo na nossa igreja. Amém. Amém.